Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus a todos os irmãos, tudo bem? Que bom ter você aqui novamente conosco e é um privilégio anunciar a nossa aula 8. A nossa aula 8 é a nossa última aula, é a última aula do nosso programa, então se você chegou até aqui, assistiu todas as aulas, parabéns! É hora de você rever algumas aulas e na próxima semana o que a gente vai fazer é fazer um resumo aqui, fazer uma aula para a gente memorizar as coisas que são necessárias. Então vou fazer algumas perguntas, você vai respondendo aí, para ver o seu nível de conhecimento, se você conseguiu absorver as informações que a gente passou. A próxima aula vai ser isso, uma aula de revisão, para a gente ficar preparado aí para a nossa profissão de fé. Para quem não sabe ainda, a nossa profissão de fé, ela acontece numa assembleia na igreja, antes do batismo, às vezes pode ser até no mesmo dia que o batismo, para facilitar. E a gente faz algumas perguntas para o grupo que vai se batizar. Normalmente é um momento assim que o pessoal fica um pouco nervoso, mas não se preocupe, todo mundo já passou por isso. Já aconteceu de gente dar branco e não responder nada. Ela só precisa, a pergunta mais importante que ela precisa responder é se ela crê em Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. A igreja entende o momento de nervosismo, mas é muito legal quando a gente percebe que a pessoa conseguiu absorver esse conhecimento, que é um conhecimento básico que a gente está passando nesse curso de 8 aulas, e consegue expor o seu entendimento disso na profissão de fé, né? É o momento que a igreja vai ver se você realmente crê em Cristo, se você não quer se batizar só para dar um mergulho na piscina, no batistério da igreja. Então é um momento muito importante, esse momento da profissão de fé. E agora, com essa última aula, você vai estar capacitado a se tornar um membro da nossa igreja, tendo recebido aí o ensinamento do básico da nossa fé, das nossas doutrinas. Existem muitas coisas que você ainda vai aprender, outros assuntos um pouco mais profundos que você vai aprender, mas tudo isso você vai aprender nos nossos estudos bíblicos de quarta-feira, nas nossas pregações de domingo, nas nossas devocionais. Então, fique bem conectado conosco nesse momento aí de pandemia, você pode ficar conectado. Quando os cultos presenciais voltarem, faça questão de participar da nossa igreja, das atividades da igreja, tragam seus filhos, se já tiverem filhos, para as atividades das crianças, e aí continua caminhando porque é um aprendizado constante. Eu nasci dentro de uma igreja, meus pais eram cristãos, então eu tenho 40 anos de crente aí, e de vez em quando eu ainda escuto uma mensagem que me ensina alguma coisa. Então, ninguém sabe tudo, e esse aprendizado vai ser um aprendizado constante. Hoje a nossa aula é muito especial, porque de uma maneira especial nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o amor ao próximo. Olha, o amor é uma coisa tão valorizada pela Bíblia, que, para você ter uma ideia, a Bíblia fala que Deus é amor. Deus é amor em essência, ou seja, Deus é formado de amor. Olha que coisa interessante, como esse assunto ele é importante. Paulo, quando está falando para a igreja lá de Corinto sobre os dons mais importantes, a igreja de Corinto achava que o dom mais importante era a pregação, era falar em línguas, era o dom da fé, o dom do milagre. A igreja achava que existiam alguns dons que eram mais importantes do que outros. E aí Paulo fala para a igreja assim, olha, eu vou te falar dos dons aqui. Aí ele dá uma explicação sobre os dons no capítulo 11, capítulo 12 de 1 Coríntios. E depois ele vai dizer no capítulo 13 que o dom mais importante é o amor. Olha que legal, a coisa mais importante que a gente pode ter é o amor. Então essa lição vai falar para a gente isso, sobre amor ao próximo. E vocês vão ver que isso é muito importante, porque a igreja é uma comunidade. E a gente precisa desenvolver essa comunidade em amor. Se a gente não desenvolver essa comunidade em amor, ela implode. Porque somos pessoas, somos falhos. Eu sou falho, mesmo sendo pastor da igreja, sou falho pra caramba. Você também é uma pessoa falha que está entrando na igreja. Você vai encontrar inúmeras outras pessoas que também são pecadoras. E o que a gente faz para a gente suportar umas às outras? A Bíblia fala que a gente deve suportar uns aos outros em amor. É o amor que nos liga, é o amor que faz que a gente continue caminhando juntos, mesmo algumas vezes discordando.
Então a gente tem irmãos aqui na igreja que discordam em assuntos assim diversos. Tem irmãos que discordam na política, que são de esquerda, são de direita. A gente tem irmãos que discordam nos times de futebol. Então tem a torcida do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo, do Vasco. A gente tem irmãos que discordam em muitos outros assuntos secundários, mas a gente continua caminhando juntos porque temos o mesmo amor por Deus e o amor um pelos outros. A gente vai ver isso nessa lição de hoje. Então eu queria convidar você, deixa eu colocar aqui o slide para ver se eu consigo... Opa, aí! Convidar você a gente estudar então nossa 8ª aula e última, o amor ao próximo. A gente ainda vai ter mais um vídeo, mas o vídeo vai ser só de revisão, por isso que essa é a última aula de conteúdo, né? A palavra de Deus diz assim, 1 João 4, 7, 8, é um texto que eu gosto muito, que fala: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que legal que esse texto está nos dizendo. Olha, devemos amar uns aos outros porque o amor procede de Deus. Ele nasce no coração de Deus. Quem ama é nascido de Deus. Nós que nascemos de novo, né? Somos nascidos de Deus e conhecemos a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Existia, quando eu era criança, ainda existe, né? Uma canção que é mais ou menos sobre esse texto. A canção diz assim: amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se não amas, não conheces a Deus, pois Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. É uma musiquinha bem legal. Se você procurar essa musiquinha, você vai achar. Se der tempo, eu coloco aqui no YouTube para ver se a gente consegue escutar ela um pouquinho. Então, esse é o nosso objetivo, amar uns aos outros. Talvez, antes do próximo slide, alguém possa perguntar assim: mas eu já faço isso com muita facilidade. Amo meu marido, amo meus filhos, amo minha esposa, amo minha mãe, amo meu pai, meus irmãos. Mas esse texto ele não está dizendo para a gente amar as pessoas mais próximas, não. Ele está dizendo para a gente amar a todos. É claro, amor não quer dizer necessariamente afinidade. Você vai ter afinidade com algumas pessoas mais do que com outras. Isso é perfeitamente normal. Mas a gente precisa amar a todas as pessoas de uma maneira ímpar, de uma maneira sincera. Ódio não deve ser uma coisa que deve tomar conta do nosso coração e a gente deve estar sempre disposto a amar as pessoas. Então, o texto vai dizer para a gente aqui, olha, o cristão cada dia deve se parecer mais com Jesus. Esse é o nosso alvo, não é? Se parecer mais com Jesus. Ele é o nosso exemplo a ser seguido em tudo, principalmente no amor. Mesmo quando estava sendo crucificado, Jesus não odiou aqueles que lhe faziam mal. Pelo contrário, orou por eles. O texto diz que Jesus falou assim: olha, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Desta maneira, o cristão de verdade deve sempre buscar a paz com todos. Quando a paz não for possível, o ódio não deve tomar conta do nosso coração. Devemos orar por aqueles, inclusive, que nos perseguem. Olha, que difícil, né? Eu sei que é difícil, mas a Bíblia não está dizendo para a gente que é fácil. O texto da Bíblia que dá essa ordem para a gente para amar o próximo, ela não fala assim, olha, ama porque é fácil amar. A gente não vai ver esse texto escrito na Bíblia. A Bíblia sabe que é difícil e é um desafio para cada um de nós, mas Jesus conseguiu e a gente precisa se esforçar para conseguir também. Por que a gente fala isso? Você vai encontrar aqui na igreja, e eu sempre falo isso para os novos convertidos, para as pessoas novas, você vai encontrar gente de tudo quanto é tipo. Gente muito fácil de amar e gente muito difícil de amar. E você precisa amar qual delas? As duas. Tanto as pessoas difíceis quanto as pessoas fáceis, você precisa amar. É uma dificuldade em alguns casos? Com certeza. Deixa eu melhorar essa câmera aqui. Está cortando a minha cabeça. Aqui. Melhorou. Então, é uma dificuldade? É uma dificuldade. Mas a gente precisa se esforçar
para aprender a amar as pessoas cada vez mais. Isso faz com que a gente cresça como pessoa, amar mesmo a pessoa que a gente sabe que não gosta da gente. Isso faz a gente desenvolver o nosso coração, algo parecido com o que existia no coração de Jesus. E esse é o objetivo para as nossas vidas, amar ao nosso próximo. Como eu falei, é difícil em algumas situações, mas Deus nos ajuda e nos capacita. O outro texto que eu queria ler para vocês é de Mateus capítulo 5, verso 44, que diz assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, olha que difícil, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Ele está condicionando nosso fato de sermos filhos de Deus ao fato da gente amar o nosso próximo, inclusive as pessoas que nos perseguem. O normal no mundo é a pessoa me odeia. Se eu tiver uma chance, eu piso nela. Esse é o normal do mundo. O normal do cristão é ela me odeia, mas se eu tiver uma chance, eu vou demonstrar amor a ela. Difícil, né? Eu sei que você já deve estar pensando até em algumas pessoas aí e vendo o desafio que é você conseguir amar a pessoa que te odeia. Mas essa é a vontade de Deus para nós. Isso é muito importante. É por isso que você vê cristãos, às vezes, perdoando erros absurdos que qualquer outra pessoa não perdoaria. Mas o cristão vai e perdoa, porque Deus fala que ele precisa perdoar. E a gente vai falar de perdão daqui a pouco também. Então, o próximo texto... a igreja, então, é um lugar para exercitar o amor. Antes de ler esse texto aqui, eu vou falar um negócio para vocês. Aqui entre nós e entre toda a internet, né? Que todo mundo vai ter acesso a esse vídeo. Você vai ter problema na igreja. Eu sei que é um negócio que você não queria ouvir. Você está todo animadão para entrar na igreja e a gente também está animadão. Mas mais cedo ou mais tarde, a verdade é que você vai ter algum problema na igreja. Vai ter um irmão que vai olhar torto, esbarrar em você, vai estar num mau dia. Isso vai acontecer. Nós somos pessoas. Esse lugar nunca foi perfeito. E se um dia ele foi, quando eu entrei, eu estraguei. Porque eu sou imperfeito. Então, você vai ter problema de pessoas que discordam de você, que de repente olham para você normal, mas você achou que ela estava olhando de cara feia, só porque ela tem a cara feia, e aí você achou que ela estava olhando para você de cara feia. Então, assim, você vai ter problemas, são pessoas, é um grupo de pessoas. Só que você vai desenvolver um amor de Cristo no seu coração. E por isso que, apesar dos problemas que eu enfrento aqui e as outras pessoas também enfrentam, a gente continua, porque a gente se ama, a gente discorda, a gente briga, a gente se beija. Já viu irmãos que às vezes caem no tapa? Claro que, graças a Deus, no tapa nunca teve aqui não, mas às vezes cai na briga e daqui a 5 minutos já está chamando o outro para brincar e já perdoa. Eu tinha uma prima que, inclusive, hoje ela é membro da igreja, que a gente vivia uns arranca-rabo e eu puxava cabelo, coisa de criança, né? Ela me arranhava e aí eu nunca mais vou falar com você. Só que ela era exatamente da minha idade, 1 ano mais nova do que eu apenas. Então era a minha principal companheira de brincadeira quando eu era criança. E daqui a 1 hora eu já estava na casa dela gritando ela lá, pedindo para brincar com ela, e ela também já estava perdoada, já tinha esquecido. A gente precisa ter o coração assim, igual um coração de criança, né? Então por isso eu digo, você vai ter problemas na igreja, mas você não está na igreja para arrumar problemas e sumir. Você está na igreja para superar os seus problemas, para superar as adversidades e continuar caminhando, porque você vem para cá pelo amor que você tem a Cristo e pelo amor que você tem ao próximo. Jesus, uma vez, perguntaram para ele assim: qual é a principal lei? Qual é a coisa mais importante que a gente deve seguir? E aí Jesus falou 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha só, amar a Deus e amar ao próximo. Se você fizer isso, você praticamente, por consequência, cumpre todos os outros mandamentos, amando a Deus e amando ao próximo. Por isso que essa lição é um desafio. Eu acho que é a lição mais fácil de aprender e a mais difícil de cumprir. A gente precisa amar ao próximo. Amar significa também perdoar. E a gente vai ver isso aí nos próximos slides, né? Então a igreja é um lugar para exercitar o amor. A Bíblia diz assim: amarás, no texto que eu citei, né? Pois ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças.
Olha só como a gente deve amar a Deus, hein? De todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Do jeito que você se ama, você vai amar o próximo. Não há outro mandamento maior do que estes. Olha, que mandamento, hein? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E para finalizar, essa lição ela é uma das menorzinhas. A gente amar significa também perdão, perdoar. Como eu falei para vocês, a gente vai ter desentendimento em algum momento. Às vezes acontece aqui na igreja, eu vou compartilhar para você. Deus toca no meu coração para trazer uma mensagem. Eu faço a mensagem, trago a palavra de Deus. E às vezes tem gente que gosta quando tem aquela sensação de que, puxa, parece que foi para mim, assim, Deus falou no meu coração. E tem gente que fica invocado, fala, o pastor está falando, jogando indireta para mim. E não é o Espírito Santo que está nos ensinando, nos exortando. E aí tem gente que fica bravo. Então, às vezes o seu problema pode ser até comigo no futuro. Eu espero que não, e eu espero que se acontecer, a gente se entenda e se reconcilie em amor e em perdão. O perdão, ele é muito importante. A pessoa que não perdoa, a pessoa que guarda rancor, ela está tomando um veneno achando que a outra pessoa vai morrer. Ela está alimentando um rancor no seu coração, uma ansiedade, o microfone caiu, uma ansiedade, uma raiva no seu coração, e ela está fazendo isso achando que a pessoa que ela está odiando vai morrer de tanto que ela está odiando aquela pessoa, lançando raios com os olhos. E na verdade quem está morrendo é ela. O rancor ele vai fazendo um mal por dentro. Então, rancor não deve fazer parte do coração do cristão, né? Pelo contrário, a gente deve exercitar o perdão, que é o contrário do rancor. E quando estiverem orando, olha o que a Bíblia fala: se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai, seu Pai que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Olha só que problemão que a gente arrumou se a gente não perdoa. O texto está dizendo que se a gente orar, mas tiver alguma coisa contra alguém, a gente deve perdoar essa pessoa, porque senão o Pai Celestial também não vai perdoar os nossos pecados. Isso já estava lá na oração do Pai Nosso. Eu nem falei sobre isso na última aula, mas eu guardei para essa. O texto da oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas falhas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem, os nossos devedores. Olha só, se você não perdoa, significa que os seus pecados, eles também não estão sendo perdoados. Então, perdão é uma coisa que deve fazer parte da vida do cristão. Jesus, uma vez, conta uma história de um camarada que estava chorando na presença de uma autoridade. Se eu não me engano, era um rei. E aí, ele estava chorando porque ele tinha uma dívida para aquele rei. E se ele não pagasse essa dívida, o rei poderia pegar a sua família como pagamento dessa dívida. E ele estava ali implorando para que o rei perdoasse a dívida, e o rei, por misericórdia, perdoa a dívida. Quando esse camarada perdoado, ele sai dali, ele se encontra com uma pessoa que estava devendo ele. E aí ele cobra e diz que vai pegar a família, ele não perdoa aquela pessoa que estava ali implorando também para que a dívida fosse perdoada. O rei, sabendo disso, chama ele de volta e diz que a dívida dele então não está mais perdoada, porque ele não foi capaz de perdoar ao outro como havia recebido o perdão. Gente, não tem ninguém mais ofendido nessa história toda do que Deus. Quando a gente peca, a gente ofende a Deus. E Deus vai nos perdoando. A gente sempre, a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada dia que passa é mais perdão que Deus está liberando para nós. E aí a gente se acha tão bonzão que quando alguém faz mal a gente é incapaz de perdoar o nosso próximo. Que sem vergonha que a gente é, né? Então, a gente precisa aprender a amar e a perdoar os nossos irmãos. Bem, a lição é essa. Encerramos então. Na próxima semana a gente tem mais um vídeo para completar em 9 vídeos no total, e a gente vai fazer uma revisão muito legal e aprender um pouquinho com a palavra de Deus, com aquilo que a gente já viu. Eu vou fazer umas perguntas, eu vou ficar quieto esperando vocês responderem em casa, vocês pesquisarem essa resposta. Depois eu vou fazer as perguntas e responder as perguntas para vocês. Não é um vídeo ao vivo, não vai ser uma live, mas vocês vão poder rever esse vídeo várias vezes. Enquanto isso, eu sugiro a vocês,
vá revendo os outros vídeos, aproveita essa semana, coloca aí na sua lista lá do YouTube e vai vendo um vídeo atrás do outro, aprendendo, memorizando, para que você possa caminhar aí aprendendo mais da palavra de Deus. Gente, um grande abraço. Olha, nossas lições foram maravilhosas, pelo menos o retorno que eu tive de vocês aprendendo, da gente revisando, eu fazendo um outro vídeo porque ficou ruim, mas assim, foi maravilhoso ter a presença de vocês aqui conosco, e também no próximo vídeo a presença de vocês eu conto com elas para revisão, e vai ser um privilégio para aqueles que vão se batizar, vai ser um privilégio viver esse momento tão especial com vocês. O batismo para mim, junto com o meu casamento, junto com o nascimento dos meus filhos, foi um momento assim que eu vou guardar para minha vida toda. Eu tenho certeza que isso vai servir para a vida de vocês também. Até aqueles que já vêm de outra denominação e vão ter que passar pelo batismo por alguma razão, vocês vão ver como vai ser um momento marcante agora vocês passarem pelo batismo, cientes de tudo isso, preparados de verdade, como vocês estão sendo preparados agora. Fiquem com Deus, um grande abraço para todos vocês e um beijão, até a próxima.